Provérbios capítulo 22, versículo 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Senhor, nós estamos aqui abertos ao que o Senhor tem a nos dizer. Já estamos muito abençoados nesse lugar, porque cantamos, oramos, mantivemos comunhão, revemos nossos queridos, sentimos Tua presença, mas nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é o alimento para a nossa alma, assim como o pão é o alimento para o nosso corpo. Nós não podemos viver sem a Tua palavra. Então, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar nessa hora, venha nos fazer entender os Teus mistérios, porque por nós mesmos não temos condição. A Tua palavra é sobrenatural, a Tua palavra ela é impossível de ser compreendida apenas com a inteligência humana. Então, tenha misericórdia de nós. O Senhor nos trouxe aqui, então que o Senhor complete a obra, trabalhando em nós por meio da Tua palavra, moldando nossa vida, edificando a nossa vida e nos transformando um pouco mais à imagem de Cristo, para que a gente viva essa semana de uma forma diferente, vencedora e para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nem tudo que é antigo é ultrapassado. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa oportunidade. Esse texto que nós lemos, não removas os marcos antigos que seus pais puseram, no sentido literal, ele está falando das cercas de propriedade. Você não deve mudar a cerca, para o lado do seu vizinho para levar vantagem em cima dele. Você deve respeitar os limites das propriedades. Mas a gente sabe que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, e aquilo que é escrito no Antigo Testamento é sombra, representação e ensinamento para as coisas do Novo Testamento em que vivemos. Então, no sentido simbólico e espiritual, esse texto quer dizer que nós devemos valorizar a tradição dos nossos pais. Nós devemos valorizar aqueles princípios antigos que são permanentes, imutáveis, e vivê-los em nossa vida. E é sempre um desafio para nós, como pessoa e como igreja, discernir entre aquilo que precisa ser mudado e daquilo que não pode ser mudado, daquilo que é eterno, daquilo que é fundamental, daquilo que não caduca. E de um lado, há pessoas que não aceitam mudança alguma, de jeito nenhum. Não pode mudar, não pode modernizar, não pode trocar banco por cadeira, porque comunhão é banco, cadeira é divide. E isso normalmente é fruto de paradigmas. O paradigma é um conceito de algo que você nem sabe por que existe. Você faz por quê? Porque sim, porque sempre foi assim e não pode mudar. Isso é uma coisa que não é nem inteligente. E às vezes nós defendemos alguns conceitos, algumas ideias que realmente não têm mais razão de ser. É mero paradigma. Então, de um lado, há coisas que podem mudar, há coisas que podem ser melhoradas, contextualizadas, modernizadas. Mas, de outro lado, tem coisas que não podem ser mudadas. E, infelizmente, há pessoas também que, quando chegam em determinado lugar, a primeira coisa que faz é querer mudar tudo. Porque, no fundo, eles querem apenas marcar o seu nome. Infelizmente, há líderes religiosos que chegam numa localidade, a primeira coisa que faz é derrubar o templo para fazer outro, porque eles querem ficar marcados como o líder que construiu aquele templo. Não podemos mudar por mudar, ainda que seja banco por cadeira. Não vamos mudar só porque tem que mudar para dizer que nós somos diferentes. Então, é sempre um desafio para nós, e nós precisamos entender que há coisas que precisam evoluir, se modernizar, se contextualizar, e há coisas que devem ser mantidas e preservadas. Há marcos que são imutáveis, precisam ficar ali. Nossos pais colocaram ali por algum motivo, e nós não podemos simplesmente tirar porque temos que fazer alguma coisa diferente, porque com isso nós acabaremos nos perdendo na caminhada. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o próprio Deus. Deus é antigo, mas não é ultrapassado. Quem é mais velho que Deus? A Bíblia diz que Deus é autoexistente, ou seja, ele não foi criado por ninguém, ele simplesmente existe.
Você vai encontrar lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta, mas a hora que alguém perguntar do Senhor para nós, o que a gente fala? Você fala o seguinte, eu sou o que sou. Ah, mas se perguntar como é que é o seu nome, ele, que nome? Do que você está falando? Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Diga que eu sou, está te mandando. Porque nome é algo que nós temos para nos diferenciar de outros iguais. Se Deus só tem um, para que ele vai ter nome? Então, nosso Deus, ele é autoexistente. Todas as demais coisas foram criadas. Os anjos foram criados. Inclusive o anjo caído, que é hoje conhecido como Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele não é o arqui-inimigo eterno de Deus. Ele foi criado um dia, se rebelou e foi expulso do céu. E hoje ele vive perambulando pelos ares, querendo roubar, matar e destruir a vida humana. Mas ele é uma criatura, não é mais velho que Deus. A terra, o céu, o mar, as pessoas foram criados por Deus, tudo a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eterno é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós sabemos disso, é Deus. Será que nós precisamos agora então de um Deus contextualizado, moderno, light? Deus não muda. Ele é Deus e pronto. Foi ele mesmo que disse, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Então Deus é antigo e é atual, porque ele não muda, ele é o que sempre foi. A Bíblia diz lá em Tiago 1,17 que em Deus não pode haver sombra e nem variação de mudança. Quem acha que tudo deve ser modernizado e contextualizado, começa a ter problema na própria pessoa de Deus, porque Deus não muda. Em Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Então Deus é antigo e Deus é atual. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, se você quiser ter um relacionamento com Deus, você vai ter que ter um relacionamento com alguém que é antigo, e não vai se modernizar para acompanhar você, porque ele é o que é. Então, o nosso Deus, ele não muda, não adianta queremos um Deus contextualizado. Deus é o que é, ele nunca ficará velho, sua personalidade não muda. Então, Deus é o primeiro exemplo de algo que é antigo e que não é ultrapassado. Deus é atemporal, ele sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro, e ele está exatamente situado do jeito que ele sempre foi, nesse exato momento, para abençoar nossas vidas e resolver todos os problemas da atualidade, sem voltar atrás nem uma unha em todos os seus valores e em tudo que ele deixou para nós. Em segundo lugar, a palavra de Deus é antiga, mas não é ultrapassada. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, diz que a palavra de Deus é um evangelho eterno. Então, os princípios bíblicos são eternos. Os princípios da Bíblia, da palavra de Deus, eles valem para todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Os princípios bíblicos, eles não são atualizados ou modificados de acordo com o padrão de vida dessa cultura, daquela, ou se é homem, se é mulher, ou se é africano, se é pigmeu, se é americano ou japonês. Os princípios bíblicos são para toda a humanidade, em qualquer lugar que seja. E lá em Marcos capítulo 10, 31, está escrito que passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. E ai daquele que tirar um i ou um tio da sua palavra, está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Deus não diz que algo é pecado aqui e vale ali. Deus não diz que o homem pode, mas a mulher não pode, que o velho pode, mas o jovem não pode. Os princípios bíblicos valem para todas as pessoas.
E Deus não muda na sua palavra. A palavra de Deus é um princípio imutável. Mas o ser humano quer fazer o quê? O ser humano quer interpretar a Bíblia de acordo com a sua própria conveniência. Tudo que o ser humano quer é atualizar a Bíblia, contextualizar a Bíblia, para que ela se torça às suas próprias opiniões e comportamentos. Então, hoje nós vemos aí a Bíblia inclusiva, a Bíblia disso, a Bíblia daquilo, porque a gente quer tirar da Bíblia tudo aquilo que não nos agrada. O máximo que nós podemos fazer, irmão, é achar, né? E nós dizemos isso toda hora, né? Eu acho que. Porque nós não sabemos, nós não conhecemos um palmo à frente do nosso nariz. Nós não sabemos um monte de coisa que acontece à nossa volta, que nós, inclusive, experimentamos. Nem o mais brilhante dos cientistas consegue entender todos os mistérios do universo. Nós, então, pessoas comuns, eu não sei por que existe a lei da gravidade, como é que ela funciona, eu só sei que eu não posso subir do teto e pular de cabeça que eu vou morrer. Porque a lei da gravidade vai me jogar com velocidade para baixo. Eu não sei como é que é a composição da água H2O, eu sei que quando eu tenho sede eu bebo. Nós não entendemos nem as coisas que nos mantêm vivos, não sabemos nem como funciona o nosso sistema respiratório. A gente estuda, a gente acha, a gente supõe, e volta e meia a própria ciência volta atrás e descobre que estava errado em determinadas descobertas. Só Deus sabe de todas as coisas, por isso a palavra dele é para nós a verdade. Paulo escreveu que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para a educação na justiça. Pedro disse que nenhuma profecia foi dada mediante particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é um mistério, e a Bíblia traz revelações que o homem está descobrindo agora. Isaías fala da redondeza da terra. Em 1500 tinha gente sendo queimado porque falava que a terra era redonda. Jó fala da impressão digital, Jó fala do núcleo incandescente da terra, Jó fala do processo da chuva, do vapor que sobe de baixo, se forma em cima e goteja sobre a terra, coisa que o homem está descobrindo agora, ou descobriu muito depois. Há muitos mistérios para o homem que estão revelados na Escritura. Eu me lembro de ouvir uma vez um cientista que disse, nosso grande temor é que quando a gente chegar no topo da montanha, da descoberta, nós encontremos lá os teólogos sentados, conversando, e vão dizer para nós, não falei? Porque à medida que a ciência vai evoluindo, as verdades bíblicas têm sido confirmadas. A Bíblia não foi desmentida até hoje. Se você analisar historicamente, quando Alexandre o Grande foi helenizar os judeus, tudo que ele tentou ensinar, os judeus já sabiam. Eles ficaram apavorados. Como é que vocês sabem dessas coisas? E os judeus diziam, nosso Deus fala com a gente. Porque Deus sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de quase nada. Então, nós temos opiniões. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 1, diz, olha, acolhei a todos, mas não para discutir opinião. Opinião, cada um tem a sua. E a sua opinião é igual à minha, não vale nada. Opinião por opinião. É por isso que nós precisamos crer na palavra de Deus como verdade. Porque aí cessa a discussão de opiniões. Se a palavra de Deus diz A, eu posso até ter uma opinião que é B e você ter uma opinião que é C, mas a nossa opinião não vale nada. E a Bíblia, inclusive, deixa uma grande margem de assuntos no âmbito da opinião. Ele fala assim, quem quiser comer carne, come, quem não quiser, não come. Quem quiser fazer culto sábado, faz, quem não quiser, faz domingo. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa. São opiniões. E às vezes a gente fica brigando por questões de opinião. As pessoas têm opiniões sobre nós, sobre nossa família, sobre o que fazemos. Mas as opiniões das pessoas são verdades para nós? Então, o que vale para nós é o que está escrito na palavra do Senhor. Opiniões nós consideramos daquelas pessoas que nós confiamos, daquelas pessoas que têm conhecimento para dar suas opiniões. Porque opinião vazia não vale de nada. Então, a palavra de Deus é antiga. E até hoje, nem uma vírgula caiu por terra de tudo o que foi escrito sobre esse mundo, sobre nossas vidas.
a palavra de Deus continua atual. Eu posso até não gostar do que está escrito, mas eu preciso confiar que aquele que escreveu é fiel. Jesus falou para os seus discípulos: olha, essas coisas vocês não entendem agora, você vai entender depois. Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas pertencem ao homem, as coisas ocultas pertencem a Deus. Em suma, o que Deus diz para nós? Olha, aquilo que você não consegue entender, vai crendo, porque um dia você vai entender. Tem situações que nos acontecem, irmãos, que nós não entendemos. Tem perguntas que nos fazem que nós não sabemos responder. Todos nós temos dentro da nossa cuca alguma interrogação que às vezes não acha resposta. Mas nós sabemos quem é Deus. E que se nós não entendemos, o problema não está nele, o problema está em nós. E precisamos confiar naquilo que ele disse. Isso você não entende agora, mas você entenderá depois, seja aqui ou seja o dia que nós vamos comparecer diante dele. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. O Deus que nós servimos e que fez tudo o que fez por nós, ia mentir para nós em algum momento? Se ele não mentiu até hoje? A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quem fez a promessa é fiel. Se o homem é infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então a palavra de Deus é antiga, mas não se deixe enredar por esse engodo, dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado porque é antigo. A Bíblia é um livro atual, porque ela é a palavra de Deus, e Deus não muda. Assim como Deus não se atualiza, a palavra dele também não se atualiza. E se no contexto que a gente vive hoje, parece que a Bíblia está errada e o comportamento humano está certo, nós vamos ver daqui a um tempo o que vai dar isso. Vocês vão ver daqui a um tempo o que vai ser da sociedade com as famílias sendo montadas fora do que diz a Bíblia. Vocês vão ver o que vai ser daqui a um tempo dos filhos sendo educados de maneira contrária ao que diz a Bíblia. Vocês vão ver o que vai ser daqui a um tempo do ser humano vivendo a sua sexualidade de uma maneira diferente do que prescreve a Bíblia. Nós estamos vivendo na era da graça. Deus não pune quem peca na hora, não. Mas as consequências virão. E algumas delas nós já estamos vendo na nossa sociedade. Vocês vivem nesse mundo igual a mim. O mundo está melhorando? Depois que começou a tolerar um monte de comportamento, a vida em sociedade está melhorando, o ser humano está ficando melhor, mais altruísta, mais bondoso, mais honesto. Quando olhamos para trás, os grandes impérios ruíram por causa desses mesmos problemas: violência, corrupção e promiscuidade. Pode estudar Babilônia, Egito, Roma. Os grandes impérios ruíram por causa desses problemas, porque é insustentável. Chega um momento em que a coisa simplesmente implode. E, infelizmente, a Bíblia mesmo diz que daqui a pouco o sistema vai implodir. E esperamos não estar mais aqui para quando isso acontecer de modo radical. A Bíblia diz que haverá uma grande tribulação, uma situação tal que as pessoas prefeririam a morte, mas até a morte vai fugir das pessoas. Então, queridos, vale a pena acreditar na palavra do Senhor. Ela é antiga, mas não é ultrapassada. E, em terceiro lugar, as doutrinas bíblicas são antigas, mas não são ultrapassadas. Está escrito que a igreja, o crente, ele deve perseverar na doutrina dos apóstolos. Está lá em Atos 2:42. Doutrina são os ensinamentos para a vida que são retirados das Escrituras. A palavra doutrina é didaquê. Daí nós conhecemos a palavra didático. E são orientações antigas, mas que, se praticadas, garante vitória e sucesso ainda hoje na caminhada cristã. Doutrina bíblica é isso, é quando eu acredito que os apóstolos receberam de Deus a palavra e interpretaram para a gente. A gente não pode fazer doutrina em livros históricos, porque história não se repete, história é história, não se faz doutrina em cima de história. Imagina se fôssemos fazer uma doutrina sobre conversão baseada na conversão do Paulo.
A conversão de Paulo foi dramática, né? Ele estava indo no caminho de Damasco, ele viu uma luz, ouviu uma voz, caiu no chão e ficou cego 3 dias. Aí eu pergunto, foi assim com você? Você quando aceitou Jesus, você viu uma luz, ouviu uma voz, caiu no chão, ficou cego 3 dias? Então você não é crente. Essa experiência é única, história é única. Doutrina são os ensinamentos sistematizados de tudo que há na palavra de Deus. Quais são as doutrinas fundamentais que nós encontramos na Bíblia? Vou dar alguns exemplos. Que Deus é uma triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, isso é uma doutrina fundamental. Se você não acreditar que Jesus é Deus, acabou. Se você não acreditar que o Espírito Santo é Deus, acabou. A gente precisa acreditar que Deus é 100% santo, que Ele nunca erra. Nós também precisamos admitir que todo homem é pecador e que não consegue se salvar sozinho. Nós precisamos aprender que a fé é o único elemento que pode nos salvar, não vem por obras. Isso é uma doutrina fundamental. A gente precisa acreditar que só se morre uma vez, seguindo-se a isso o juízo, não vai voltar 2, 3 vezes para resolver o problema. A gente precisa acreditar que a alma é imortal, que depois que a gente morre fisicamente, a alma vai passar a eternidade em algum lugar, que pode ser um lugar bom ou ruim, dependendo de nossas escolhas, e Deus fez para nós o lugar bom, Ele deixou isso claro a Bíblia inteira. Nós precisamos acreditar que Jesus vai voltar uma segunda vez, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso são doutrinas bíblicas que os apóstolos nos explicaram, e que isso norteia a nossa caminhada. A Bíblia também prescreve e descreve tudo aquilo que Deus abomina, o que a Bíblia chama de pecado. A Bíblia diz que Deus, há 2000 anos atrás, abominava a mentira, a fofoca, o divórcio, o adultério, o sexo ilícito, o roubo, a violência, a corrupção. Essas doutrinas são antigas. Tudo isso está na nossa Bíblia, que tem 2000 anos, mas continua valendo para hoje, e não prescreve. O que muda são os costumes dos homens. Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 23 diz, olha, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Por que a gente vê certas coisas que eram pecado esses dias e agora não é mais? Nunca foi doutrina, é costume dos homens, perece pelo uso. Com o tempo, se destrói. Quem aqui não lembra do tempo que era pecado crente jogar bola, ver televisão, homem usar bermuda, mulher usar calça comprida, cortar franja de cabelo, depilar as axilas? Isso tudo já foi pecado. Agora, vê se você acha na Bíblia alguma coisa sobre isso. Nunca foi pecado na Bíblia. Isso é costume de homens, dogmas. E as doutrinas dos homens, ela com o tempo, né, sai de moda. E aqui diz que isso tudo nada mais é do que um sistema de imposição de um homem sobre o outro. É uma maneira de dominar as pessoas. Não é ruim isso? Você ter esse tipo de dominação em cima de você? Então, nós precisamos ter consciência, de maneira que, se alguém da igreja está vendo ou não, para mim não faz a menor diferença. Eu sou o que eu sou porque eu entendi na palavra do Senhor. Se o pastor vai ficar sabendo ou não, isso para mim não tem a menor relevância, eu não faço por causa dele. O meu relacionamento é com Deus e eu sei que Deus está vendo todas as coisas. Dentro do meu quarto, dentro do meu banheiro, debaixo do meu colchão.
na televisão, na internet, no meu trabalho, Deus está vendo tudo. Então, se eu temo a Deus, a minha preocupação é com Ele, não com o que a religião vai me impor. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é digna de inteira aceitação. Ela nunca volta vazia. E os ensinos da Bíblia são a verdade pela qual nós devemos viver. Concluindo, queridos, nós não podemos cair no engano de mudar as coisas só porque são antigas. Tem muita coisa antiga que é boa e não é ultrapassada. E eu tenho uma notícia para te dar, não sei se você já pensou. Você hoje pode ser novinho, mas um dia você vai ser antigo. Eu já fui vanguarda, eu já fui inovação, né? Eu já fui expectativa de futuro, quando eu era da mocidade, na igreja. E quando eu olho para mim hoje, eu estou fazendo a mesma coisa que eles faziam. Porque a vida me ensinou que os valores da minha avó Jandirinha, eles são muito mais sólidos que os valores que eu aprendi com os jovens por aí. Então, muita coisa que eu queria na minha mocidade, hoje eu não quero mais, porque eu descobri que é areia. E provavelmente isso vai acontecer com vocês também. Então, não temos que mudar as coisas só porque é antigo, seja uma igreja, seja um inário, seja um princípio, aquilo que é da pessoa de Deus, da palavra de Deus e das doutrinas da palavra, esses valores são inegociáveis. Porque aquele que trouxe isso para nós sabe das coisas. E se nós agirmos de maneira contrária a ele, nós vamos chegar num destino que não é o destino que nós queremos e nem o destino que ele quer para nós. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé?